Oi. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Que Ele aceite o nosso culto e também a nossa adoração. Você também que está nos assistindo pelo canal do YouTube, faça da sua casa um local de culto. Se você estiver num quarto, faça um local de culto. Pega a sua Bíblia, a palavra, medite naquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui. Deus abençoe cada irmão que está em casa. Irmãos, vamos abrir a palavra no Salmo 125, Salmo de número 125. Salmo 125. Amém, queridos? Diz assim o texto santo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Lembra que nós cantávamos assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não tem isso, irmãos, tá bom? É o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha o versículo 2, que coisa linda. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos adorar o Senhor, aqueles que puderem ficar de pé. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós louvarmos a Deus. A nossa estrela da manhã, né? O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que o ama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder.
Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no texto sagrado de Eclesiastes, capítulo 5. Podemos assentar um pouquinho? Eclesiastes 5, verso 1. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Amém, queridos? Salmos, Provérbios, Eclesiastes de Salomão. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Vamos ler juntos? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Abra lá em Êxodo, capítulo 3, verso 5. Êxodo, segundo livro da Bíblia, o livro da saída, capítulo 3, verso 5. Êxodo 3, 5. Amém, queridos? Deus continuou: não te chegues para cá. Vamos ler juntos? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Josué, capítulo 5. Logo depois aí do Pentateuco. Josué, capítulo 5, verso de número 15. Josué 5, 15. Josué 5, 15 diz assim o texto santo: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Vamos ler? Descalça a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Sabia que os três textos que nós lemos, eles têm quase o mesmo sentido? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Jesus, irmãos, o Jesus que caminha no meio da igreja. E o texto fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Moisés foi advertido: tira a sandália dos pés. Josué também: descalça os teus pés. O anjo do Senhor aqui era o próprio Cristo pré-encarnado. E nesse momento, irmãos, é momento da gente descalçar a sandália dos pés. É momento de nos desnudarmos diante da presença do Senhor. Porque quem anda no meio da sua igreja é o Senhor Jesus. É tempo de nos esvaziarmos e ficarmos atentos àquele que está nesse lugar. Eu gostaria de convidá-lo a baixar sua cabeça e colocar-se na presença do Senhor. Você se preparar para cultuar a Deus. Talvez você nem orou para vir para esse culto, nem pediu a Deus para falar com você. Talvez seja a oportunidade de você orar e falar com Deus. Deus amado, Tu és santo, 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 santo. E nós Te bendizemos nessa manhã. Nós queremos, Deus, tirar a sandália dos nossos pés. Queremos estar totalmente desnudos na Tua presença, esvaziados de nós mesmos. Queremos nos colocar na Tua presença, nos humilhar diante do Senhor, declarar nossa total e irrestrita dependência do Senhor. E pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Aceita o nosso culto, no nome do Senhor Jesus. Prepara-nos para cultuá-lo e aperfeiçoa a nossa adoração através do sacrifício de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém e amém. Os irmãos do louvor estão com a palavra e nós aqui estamos, se viemos preparados para ofertar e dizimar, vamos assim fazê-lo. Irmãos, vamos nos colocar de pé novamente, nós louvarmos a Deus. A palavra de Deus em Ezequiel diz que por onde o rio passa, tudo viverá. E esse primeiro cântico fala isso, né? Deixa o teu rio passar em minha vida. Que você creia nessa palavra. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar
teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, de poder Te adorar, de poder Te servir ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, nós Te louvamos porque do nosso sustento, o Senhor tem sido a nossa provisão em tempos difíceis. Ó Deus, nós Te adoramos não porque o Senhor faz, mas porque o Senhor é e representa nas nossas vidas. Nós Te adoramos, ó Deus, pela certeza que o Senhor está no trono, que o Senhor está no controle de todas as coisas, pela certeza, ó Deus, que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente nas tribulações. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, que o Senhor continue presente nas nossas vidas, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus que Te adoramos e agradecemos pelos dízimos e ofertas. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós somos atraídos com cordas de amor, laços de amor, né? O Senhor nos atraiu. E isso é uma verdade, é um fato, né? Porque se nós fôssemos esperar de nós não conseguiríamos, né? Nós somos pecadores, imperfeitos, e o Senhor nos atrai com o seu amor. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti.
Pai, porque nós pertencemos a Ti. Que nós tenhamos isso no nosso coração, Pai, que nós pertencemos somente a Ti, Pai. Fala ao nosso coração, Deus. Aviva em nós a palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de incentivá-los a participar dos trabalhos no canal do YouTube. Esse culto agora das 10 horas, todo domingo, ele está sendo transmitido no canal. Também o culto de 19 horas está sendo transmitido. Sugestão, irmãos. Nós temos irmãos que não podem estar na igreja, os irmãos idosos. Sugestão é você passar isso para ele. Alguns aí que estão começando a acompanhar, e você incentivá-los, né? Geralmente tem alguma dificuldade para cadastrar, você os ensina, você que é filho, neto, ajude seus pais, avós a participarem. Também, irmãos, terça-feira nós temos um estudo da palavra às 19h30. Estamos falando sobre ansiedade e depressão. Falamos na última terça-feira sobre cura para a ansiedade e vamos continuar falando sobre esse tema. E na quinta-feira, 19h30, nós estamos estudando escatologia. E no canal, os estudos estão aí. O que é escatologia? Quinta-feira passada foi falado sobre a morte. Se a morte, a alma sobrevive à morte. E agora, na próxima quinta-feira, nós vamos entrar num assunto interessante, irmãos, que é o estado intermediário. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Após a morte, crentes e ímpios, onde estão? Qual o estado que eles se encontram? Muito legal, muito bacana, e tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso. Tá bom, irmãos? Nosso propósito é abençoar a sua vida. Quinta-feira, 19h30, expondo as Escrituras. É uma sala de aula, tá? Nós chegamos com a Bíblia, com o material para estudar a palavra. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 até o 18. Apocalipse capítulo 1, versículo de 9 a 18. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, vamos ler, vamos explicar e aplicar. E na leitura nós já somos ministrados pelo Senhor. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia que era, irmãos? Domingo. Um dia como hoje, primeiro dia da semana. E o texto fala que ele ouviu por detrás dele uma grande voz, uma voz como de trombeta. A figura de linguagem aqui, irmãos, que a voz era alta, estrondosa e poderosa, dizendo, e a voz diz para ele: o que vês? Escreve em livro e manda para as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, ele voltou para ver quem falava com ele. E o texto fala que ele voltado, ele viu 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E o texto nos diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17, a consequência da visão. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto pelos séculos dos séculos, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho
a chave da morte e também do inferno. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando ao nosso coração. Irmãos queridos, Apocalipse, ele é comentado por alguns autores, e o título que ele coloca, irmãos, é que nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. Apocalipse, irmãos, apresenta um Cristo vencedor e uma igreja vencedora. Apocalipse 17:14 fala sobre o Cristo e a igreja que segue com ele, que já é mais do que vencedora. Apocalipse nos apresenta, irmãos, a segurança de saber que o Senhor, ele vê as nossas lágrimas. Também as orações que fazemos, elas são influentes nos negócios do mundo, está no capítulo 8. Também nos fala, irmãos, que a morte do crente é preciosa aos olhos do Senhor, está em Apocalipse 13. Também nós temos uma vitória que já nos está assegurada. Apocalipse mostra, irmãos, que o Cristo que nós servimos, ele vive e reina para todo sempre. Nos apresenta que ele governa o mundo e todos os interesses da igreja. E Apocalipse nos mostra, irmãos, que esse Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nessa manhã, irmãos, fundamentado em Apocalipse capítulo 1, de 9 a 18, eu gostaria de falar sobre Jesus glorificado, aquele que anda no meio da sua igreja. Em primeiro lugar, irmãos, a visão é apresentada. João tem a visão da noiva de Cristo como a luz do mundo. Olha o versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi o quê? 7 candeeiros de ouro. O interessante aqui nesse texto, irmãos, é que João ouviu uma voz como de trombeta, uma voz forte, alta, aguda por detrás dele. E o texto fala que ele voltou para ver quem falava com ele. E quando ele voltou, diz, voltado, via o quê? 7 candeeiros de ouro. Antes de ter a visão do Cristo exaltado, quem ele viu, irmãos? A igreja. O interessante, irmãos, que aquele que falava com ele, antes de vê-lo, ele viu primeiro a igreja. No versículo 20 ele fala, quanto aos candeeiros, são as igrejas. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. O que é que isso significa, irmãos? Que ninguém verá Jesus em glória, senão por meio da igreja aqui na terra. Nós temos algumas falácias, irmãos, e falácias terríveis. Ah, não, eu sou crente do meu jeito. Nós temos um grupo hoje crescendo que são os desigrejados. Querido, não existe crente fora da igreja. Infelizmente, esses irmãos estão cegos, nus e totalmente perdidos. Você precisa da igreja. Nós precisamos de congregar. Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós lemos em Êxodo capítulo 3, 5, dizendo para Moisés, tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Lemos também lá em Josué capítulo 5 e 15, dizendo a Josué, tira as sandálias, porque é terra santa. Irmãos, isso aqui é um terreno santo. Amém? E Jesus está nesse lugar. O que é a igreja? Ela é a luz do mundo. Por isso que ela é candeeiro. Por isso que tem aqui ligado. Candeeiro é o que é luz, é estrela, brilha. João vê a igreja em duas figuras. Primeiro, ele vê como 7 estrelas e também como 7 candeeiros. Tanto a estrela como o candeeiro são luzeiros. Tanto a estrela como os candeeiros, eles devem refletir luz, eles têm de brilhar. A igreja é a luz do mundo, ela resplandece luz do mundo. Se uma lâmpada deixasse de proporcionar luz, ela era afastada. Apocalipse 2:5 diz assim, lembra depois de onde caíste, arrepende e volta à prática, senão venho e te moverei do seu lugar, o que? O teu candeeiro. Igrejas que deixam de brilhar são removidas. A luz da igreja, ela não é luz própria. A luz da igreja é emprestada ou refletida, como da lua. Se as estrelas têm de brilhar e as lâmpadas luzir,
elas devem permanecer na mão de Cristo e na presença de Cristo. Lembra de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, enquanto nós estamos em Cristo, enquanto a igreja está em Cristo, ela brilha. Em segundo lugar, irmãos, versículo de 13 a 18, nós temos uma visão da noiva no meio da sua glória excelsa. Versículo de 12 a 18, irmãos, não apresenta Jesus mais montado num jumentinho. Tire da sua mente isso agora. Não apresenta mais Jesus sendo esbofeteado. Não apresenta Jesus mais sendo humilhado e cuspido. Não, irmãos, agora é Jesus. O Jesus glorificado, que anda no meio da sua igreja. Ele é apresentado. E João, ele apresenta 10 características distintas do noivo da igreja. Em primeiro lugar, as suas vestes. O texto no verso 13b fala, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Esse texto fala de Cristo como sacerdote e como rei. Ele, Jesus, nos conduz a Deus e Ele reina sobre nós. O que nós oramos? A oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Quem é o nosso rei, irmãos? O nosso rei é Jesus. O texto fala da sua cabeça, versículo 14a, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como neve. Falam da sua divindade, da sua santidade, da sua eternidade, fala da sua pureza. Jesus é Deus, Jesus é santo, Ele é divino, Ele é puro, Ele é eterno. Também fala dos seus olhos, versículo 14b, os olhos são como chama de fogo. Isso aqui está falando da sua onisciência. Ele vê tudo e Ele perscruta tudo. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Irmãos, olha aqui para o Zezão um bocadinho. Tem gente que tem medo do diabo. Nós temos que ter medo de Jesus, irmãos. O diabo não pode fazer nada contra você, se Jesus não permitir. Ele é um cão amarrado. Tem gente que treme de medo do diabo. Nós temos de temer e tremer diante de Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, que o candeeiro é a igreja. Nós vimos que Cristo está andando no meio desse candeeiro. Ele está ativo no meio da igreja. Ele não está inerte. E Ele está aqui, irmãos, para receber honra, glória, majestade, louvor e adoração. Mas de acordo com o texto, irmãos, Ele está no nosso meio executando também o quê? Juízo. Irmãos, nós temos de tremer diante dessa verdade. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Jesus é sério, Ele morreu na cruz por você, mas o Jesus glorificado é sério. Os seus olhos, eu posso ver o seu exterior, mas o Jesus que caminha sabe o que está na sua mente e no seu coração. Aquilo que você viu essa noite, Jesus sabe. Aquilo que você pensou, Ele sabe. A palavra não me chegou à língua e Jesus já sabe de toda, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Salmo 139 que eu preguei aqui, para onde fugirei? Ninguém tem como fugir. O Jesus que caminha no meio da igreja está presente na sua onisciência. O texto fala dos seus pés, versículo 15a, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso fala de quê, querido? Da onipotência. Convém que Ele reine, como diz 1 Coríntios, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, eu e Daniel estamos estudando um pouquinho mais de escatologia. Eu estou incentivando esse menino a estudar escatologia. Eu já preguei sobre isso aqui, que todo joelho se dobrará, não é isso? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O interessante, irmãos, que aqueles que forem para o céu, em corpos glorificados, eles vão para o céu para declarar que Jesus é Senhor e confessar. Aquele que vai para o inferno vai declarar a mesma coisa. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, aqueles que vão para o céu? Sim, aqueles também que vão para o inferno. Irmãos, Jesus na sua onipotência,
E diz: convém que ele reina, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O texto fala no verso 15b da sua voz, a sua voz como de muitas águas. Isso fala da sua irresistível palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. Lembre-se que Jesus é amor, irmãos, mas Jesus também é juiz. Diz que o Pai o confiou para julgar. Tinha na mão direita 7 estrelas, versículo 16a, a sua mão, a mão direita é a mão de ação, com a qual ele governa, ele age. Isso mostra o cuidado dele com a igreja. Lá em João 10, 28 fala que das mãos do Senhor Jesus ninguém pode tirar, amém? Querido, você está nas mãos do Senhor Jesus, sabe quem pode tirar? Ninguém. O texto fala da sua boca, verso 16b, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra do juízo. Essa cena aqui é do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem contestação. Quem dá a palavra final é Jesus. No Brasil tem muito negócio de primeira instância, né? Segunda instância. E vai e volta para a segunda e volta para a primeira. Irmãos, no reino do Senhor Jesus, quem dá a palavra final é Ele. Não tem apelação para a primeira ou segunda instância. O texto fala do seu rosto no verso 16c. O seu rosto como o sol na sua força. A visão agora não é mais de um servo perseguido. A visão agora não é mais de um servo preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio da sua glória. Quando o sol está bem limpo, céu limpinho, um verãozão nosso aqui, você consegue olhar para o sol? Não. Querida, essa é a glória do Senhor Jesus. A luz do sol, que é Jesus, supera o brilho dos candeeiros, que é a igreja. O texto nos fala no verso 17b, o primeiro e o último, não temas, eu sou o primeiro e o último, a sua perenidade. Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga e planifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, ou seja, a morte. E nós temos em 10º lugar, querido, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno, a sua vitória triunfal. João aqui está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas ele está vivo para todo sempre. Ele não só ressuscitou, mas ele venceu a morte, tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave do Hades. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, lá em Mateus 28, 18. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas ele tem a chave da morte, ele tem a chave do túmulo. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves. Ele pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Lembra de Lázaro? Lázaro, venha para fora. Irmãos, essa visão de Jesus glorificado tem que trazer em nós, irmãos, algumas reações. Quando nós lemos isso aqui, irmãos, nós temos de entender, irmãos, que Jesus está no meio da igreja. Amém? Você entendeu isso? Jesus está no meio da igreja. Irmãos, se isso não for motivo suficiente para as pessoas ficarem na igreja, nada mais vai ser motivo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com a modernidade. Eu, Zé Geraldo. O motivo de estarmos na igreja, irmãos, é Jesus e a sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Ah, pastor, tem que fazer uns negócios diferentes para atrair o povo. Eu tenho dificuldade, irmãos. Mas eu estou ficando velho, né? A cabeça está branqueando já, né? Mas eu já passei por muitas coisas, irmãos, em 52 anos e já vi muita coisa. Já vi muita coisa sendo feita para atrair pessoas e essas pessoas nunca ficaram.
Agora, o dia que ele contemplou Cristo passeando no meio da igreja, ele ficou. Nossos olhos têm de abrir e contemplar Cristo no meio da igreja. Essa é a nossa motivação. A nossa motivação não pode ser isso, fumaça, luz, gente pendurando na parede, gente fazendo isso. A nossa motivação maior é Jesus andando no meio da igreja. Amém? Essa tem de ser a nossa motivação. Quando as pessoas veem luzeiros, colunas, fogo, fumaça, isso não muda ninguém, querido. Agora, Jesus no meio da igreja tem de mudar a nossa vida. Querido João, ele teve uma reação. João teve um quebrantamento profundo. Isso tem de gerar em nós quebrantamento, irmãos. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. O mesmo João que debruçara no peito de Jesus, agora cai aos pés como morto. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro e Paulo, todos caíram aos pés do Senhor Jesus. Todos passaram por essa mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Querida, é impossível ver a glória do Senhor sem se prostrar. Mas a segunda reação, irmãos, é uma reação de restauração. Jesus diz para ele no verso 17b, não temas, eu sou o primeiro e ele o último. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Jesus toca, Jesus fala, a mesma mão que segura lá no versículo 16, agora ele toca. A escritura no verso 16, ele tinha na mão direita 7 estrelas, aquela mesma mão que segura, agora essa mesma mão toca e restaura. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos muitas vezes, dizendo, não temas, agora ele diz para João, não temas. A revelação da graça de Jesus o põe de pé novamente para cumprir o seu ministério. E ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Versículo 19, ele fala, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. João se levanta, querido, para cumprir o seu ministério, para escrever para 7 igrejas da Ásia Menor. O Jesus glorificado, irmãos, ele anda no meio da sua igreja. Eu gostaria de encerrar, irmãos, com a poesia cantada do David Keelan. Eu vou apenas citar para vocês. David Keelan, irmãos, iluminado pelo Deus Santo, por esse Espírito Santo. Alguns anos atrás, há uns 20 anos, ele expôs e ele compôs essa canção. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele diz, e ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes. E ele diz, os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus pés como bronze reluzente, para pisar a cabeça da serpente. Nos seus olhos há fogo. E o refrão é o seguinte, incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua casa, vem me incendiar. A visão desse Cristo glorificado, irmãos, tem de nos levar a prostrar e falar, Senhor, incendeia. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia a minha vida, incendeia, Senhor, a sua igreja, Senhor, incendeia a minha casa, incendeia, vem me incendiar. Oh, querido, nós precisamos de um avivamento urgente. Irmãos, talvez um dos papéis mais difíceis do profeta, irmãos, é falar aquilo que muitas pessoas não querem falar e outros não querem ouvir. É tempo de acertarmos a nossa vida espiritual com Deus, irmãos. É tempo de colocarmos a nossa casa em ordem, porque Jesus está voltando. É tempo de clamarmos, Senhor, aviva minha vida, Senhor.
É tempo de pedirmos, Senhor, cuide dos meus meninos, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Eu não criei filho para ir para o inferno. Eu criei filho para ser cidadão do céu. É tempo, irmãos, dos homens, você que está aqui, você que está nos assistindo, assumir o sacerdote da sua casa. Homem, você é sacerdote na sua casa. Você não é a cabeça da família apenas, você é a cabeça da mulher. É hora, irmãos, da igreja se posicionar, das famílias se posicionarem. Irmãos, se nós não nos posicionarmos, o que vem pela frente nós não suportaremos. Irmãos, eu vou ser bem transparente nessa manhã. Eu não tenho quase tocado no caso aqui de coronavírus, nem por rede social, nem pregação. Você reparou que nós começamos isso no mês de março? Lembra? Março, passou abril, passou maio, amanhã é que dia? Tem o Juliano aqui que é médico, tem a tia Regina, tem a Anlis, tem outras pessoas que lidam nessa área. Nós temos perspectiva quando vai acabar, irmãos? Não. Já reparou que a crista da onda nunca passa? Reparou isso? Repararam? Não, a crista chegaria em abril, lembra disso? O pico da epidemia. Depois foi para maio. E agora, só tem um que sabe, e o nome dele é Jesus. Ninguém mais sabe. Irmãos, o que eu estou dizendo isso para vocês? Irmãos, nós estamos vivendo o tempo que antecede o fim, irmãos. E é tempo da igreja, é tempo de nós individualmente acertarmos a nossa vida com Deus. É tempo de clamarmos, Senhor, incendeia a minha vida, incendeia a minha casa, meus filhos. Você que é papai e mamãe, cuida dos seus meninos. Profetiza sobre a vida deles. Joel capítulo 2, 28 a 32. Ore isso, meu irmão. Eu estou te ensinando, ore isso a partir de hoje. Eu já ensinei algumas vezes. Se você não ora isso, ore pelos seus filhos. Deus, eu quero ver meus filhos profetizar. Deus, eu quero ver meus filhos tendo visões. Eu quero ver meus filhos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque da agora para frente, aquele que não for cheio do Espírito Santo, não tem lugar nem para ele mais na igreja. Querido, coloque isso na sua mente. Eu estou fazendo um rogo, como diz Paulo. Eu estou clamando a vocês, como pastor, como profeta nessa igreja. Irmãos, vamos acertar nossas vidas com Deus. Tem me preocupado muito, irmãos, que eu tenho visto uma frieza parar sobre muitas vidas. Isso me preocupa muito. Mateus 24, 12 fala sobre esse tempo. E que o amor se esfriaria de quase todos. De quase e não de todos. Que sejamos, irmãos, não quase. Sejamos aqueles que o amor não se esfrie. Não deixe o amor se esfriar no seu coração. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a minha vida. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia a minha casa. Meu irmão, se porventura a igreja não quer, preste atenção nisso. Faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não existe lugar que eu pastoreio mais do que a minha casa, irmãos. Eu amo muito essa igreja, irmãos. Amo muito pastorear. Não quero fazer outra coisa. Agora, irmãos, tenho profetizado aos meus filhos. Converso um por um, de vez em quando. Como é que você está com Deus? Você tem lido Bíblia? É hora de nós, irmãos, nos ajuntarmos, é hora de nós nos ombrearmos. Você que é esposa, seja sábia, edifica a sua casa. Se porventura está vendo seu marido esfriar, distante, muito ligado a celular, televisão, toca no ombrinho dele e fala: meu esposo, você é sacerdote nessa casa. Esse papel não é meu, você é marido. Seu papel de ser pastor aqui em casa ainda está de pé. É a hora do marido chegar na esposa: minha irmã, ô querida minha, vem cá. Ô minha esposa amada, venha para cá. Aqui, como é que está a sua vida com Deus? Será que você não está ficando muito tempo em rede social, não? É hora de chamar os meninos e pregar para eles. Meu irmão, se porventura você não está fazendo o culto doméstico ainda, você está perdendo uma grande oportunidade de ministrar sobre a sua casa. Todo dia eu estou mandando o roteiro de culto doméstico. Para lá com seu filho, ministre sobre a vida dele, coloque ele orando, coloque ele profetizando, encerre com a oração do Pai Nosso, mas profetiza sobre a sua casa, abençoa a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Tempos difíceis virão, muito mais difíceis do que você imagina.
Irmãos, tem algumas coisas que nós temos estudado de escatologia, irmãos, que eu digo sempre para Daniel, irmão, não tem condição nem de falar aqui na frente. Irmãos, o diabo está furioso, irmãos. Pastor, por que não tem condição de falar na frente, irmãos? Porque, na verdade, falta base para algumas coisas sobre escatologia. Eu tenho certeza que em 9 anos eu quis ensinar muitas coisas e muitos passaram desapercebidos. Está acontecendo coisas espetaculares, irmãos, coisas terríveis. Sei que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. O palco da volta do anticristo, irmãos. O mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo final. Os países estão quebrando, irmãos. Preguei sobre Apocalipse 13, 14 aqui, irmãos. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Irmãos, nós veremos isso se Deus não nos levar antes. O mundo está sendo preparado. Coronavírus, irmãos, quebrou os países ricos do mundo, praticamente todos. Aí você olha para mim e fala assim, pastor, não quebrou a China. Por que não quebrou a China, irmãos? Porque é o maior país comunista do mundo, somente por isso. Irmãos, o comunismo, ele é anti-Deus. O comunismo, irmãos, é satânico. O comunismo é do diabo, irmãos. É por isso que a China não quebrou. Agora passe pelas nações, preste atenção no Zezão, irmãos, escute alguma coisa que o Zezão está falando. É a Europa Central, irmãos, que foram berços do cristianismo. Os países quebraram, irmãos. Passa pela Itália, passa pela Espanha, você passa pela Alemanha, você passa pela França, você passa pela Irlanda, o berço de grandes avivamentos. Estados Unidos, irmãos, 30 milhões pediram seguro-desemprego. Os economistas dizem que aquilo que foi construído nos últimos anos nos Estados Unidos, irmãos, acabou. Você sabia disso? Não é religião não, irmão, economia. Irmãos, o palco final para a chegada do anticristo está sendo preparado. Mas nós temos uma certeza, irmãos, que o Cristo glorificado, ele continua andando no meio da sua igreja. Ele continua abençoando. Ele continua curando, ele continua restaurando, ele continua avivando. E a minha oração, querida, é que você fala, Deus, eu preciso de experimentar esse avivamento na minha casa, com meus meninos, com a minha esposa. Que Deus nos abençoe, irmãos. O Rei Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vamos ficar de pé e vamos encerrar, irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Deus amado, nós te adoramos por essa manhã, glorificamos o teu nome pelos teus feitos, sabemos que o Senhor reina, que o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Não acontece nada se não for da autorização e da vontade do Senhor. E nós clamamos, Deus, como igreja, como família, como povo do Senhor, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem nos incendiar em nome de Jesus. Estamos aqui, Deus, sedentos por um avivamento, assim como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma anseia por ti. Como diz o salmista, quando irei e me verei perante a tua face. Ó Deus, aviva a tua obra em nossos corações. Guarde a nossa casa, guarde esposos, esposa, guarde filhos. Deus, abre os olhos espirituais da tua igreja, desperta a tua igreja em nome de Jesus. Ó Pai querido, obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã. Obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo pelo canal do YouTube, que o Senhor possa abençoá-los, que a casa seja abençoada, que a família seja abençoada, que eles possam experimentar um genuíno e poderoso avivamento. Que o Senhor continue conosco nesse domingo e tudo o que fizermos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do Senhor. Igreja amada, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, possa estar sobre a igreja do Senhor, sobre o Brasil e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus te abençoe, um domingo abençoado, sintam-se abraçados, que Deus possa abençoar você e sua casa em nome de Jesus. Amém.